Salve galera, sou Sonão, beleza? Tranquilo, só alegria. Estamos na nossa segunda aula de figuras de linguagem. Primeiro a gente começou a falar sobre metáfora e metonímia, agora a gente vai falar com as demais. E as demais figuras falando de sentido. A primeira que eu queria comentar é sobre a catacrese. Catacrese, você vai dar nome para algumas coisas que faltam termo. Pé da mesa, pé da cadeira, boca de fogão, dente de alho, beleza? Além disso, existe também a ironia. A ironia, a gente vai dar um sentido contrário a alguma coisa. Então você diz uma coisa para na verdade dizer outra. É o famoso Deus me livre, mas quem me dera. Beleza? Então na verdade a gente vai ficar nessa. Se eu falar assim, tal pessoa, o anjinho chegou. Ei, que anjinho é esse que vai quebrar tudo? Então você diz uma coisa para na verdade dizer outra. Lembra que a ironia, ela também é usada no diminutivo. Oi, queridinho. Oi, meu amorzinho. Opa, opa, opa. Eu uso muito diminutivo, talvez eu não esteja falando com sentido real e querendo ser mais irônico, ser um pouco ácido na minha fala. Além disso, existe, por exemplo, a hipérbole, figura do exagero. Tô morrendo de amor. Para, ninguém morre de amor. Eu morro da ausência de amor, mas de amor ninguém morre. Então a hipérbole vai ser a figura que vai falar justamente do exagero, beleza? Chorei um rio de lágrimas, etc. Além disso, por exemplo, tem o eufemismo, tem ideias que são um pouco mais pesadas. A gente não vai ficar falando nessas ideias pesadas e trazer essas ideias para a fala, né? Tal pessoa morreu, então eu digo que ela faleceu, passou dessa para uma melhor. Foi bem na prova? Foi mais ou menos. Ou não fui tão bem, para não dizer que foi mal. Eu suavizo a ideia, beleza? Além disso, por exemplo, existe apóstrofe. Apóstrofe é um chamamento, é a mesma coisa que na gramática a gente chama de vocativo. Deus, ó Deus, e vós, tais diz minhas, eu estou chamando alguém. Esse chamamento a gente chama de apóstrofe. Nas figuras de linguagem, na gramática a gente vai chamar de vocativo. Se eu falo em gradação, existe uma sequência lógica. Então, por exemplo, pobre, quebrado, miserável. Houve uma sequência e foi aumentando cada vez mais. Pode crescer ou pode decrescer. Só toma cuidado. O vestibular tem feito o quê? Falado um pouco sobre a quebra de sequência. A quebra da gradação. Nesse caso seria pobre, quebrado e miserável. Pobre, triste, quebrado e miserável. Ou triste, rompe a sequência lógica dessa figura de linguagem. Tá bem? Existe a personificação, personificação é da característica humana a quem não é humano. Então vamos lembrar, se eu falo que a Amazônia tem chorado, peraí, a Amazônia é floresta. A palavra persona significa pessoa. Então eu dou característica humana a quem não é humano. Pode ser um animal, uma coisa. Quem faz muito isso são os desenhos animados. Eu dou características humanas para eles. Legal? Além disso, existe, por exemplo, a perífrase. Perífrase, a gente vai dar um apelidinho que todo mundo conhece, para um nome específico. A capital do Brasil, todo mundo sabe que é Brasília. Tá bem? Além disso, a gente chega na antítese. Antítese são palavras opostas. Então, palavras opostas. Céu, inferno, homem, mulher, luz e sombra. Lembra que quem tem muito antítese é o barroco. O barroco adora, o período literário barroco adora trazer antítese, palavras opostas. E também existem as ideias opostas que a gente chama de paradoxo. Paradoxo ou oxímoro são as ideias opostas, as ideias que não coincidem. O amor é um fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não sente. Como que dói e eu não sinto? É um contentamento e descontente. Como eu fico contente e fico triste? Não dá. As ideias são opostas. Tudo isso a gente chama de processo antitético. Isso é legal, porque nos lembra que a vida é sempre instável. A instabilidade desse processo antitético, ou seja, da antítese e do paradoxo, lembra que a vida é instável. Uma hora eu estou muito feliz, uma hora eu estou muito triste. Uma hora eu estou muito feliz, uma hora eu estou muito triste. A vida é instabilidade. Se a gente conseguir navegar nessa instabilidade, navegar nesse córrego, nesse rio instável, a gente vai conseguir ser feliz e você vai conseguir ter a sua aprovação, vai conseguir ter uma nota legal. Beleza? Valeu, galera. Obrigado.